Na primeira mensagem nós falamos sobre o que é que a cruz significa para Cristo. E percebemos que a cruz significou para Cristo sofrimento. Cristo sofreu naquela cruz. A cruz era um lugar de tormento, era um lugar de afronta, era um lugar onde os malfeitores, os criminosos eram pregados, era onde eles eram castigados. Era aquilo que hoje seria a forma de prisão. Naquela altura crucificavam-nos numa cruz, não só para eles pagarem os seus próprios crimes, mas para que servissem de exemplo também para os eventuais outros criminosos, para que não pagassem os mesmos crimes. Portanto, a cruz para Cristo foi uma vergonha, foi uma afronta que Ele suportou conforme nós tivemos a oportunidade de ler, principalmente porque nos amava. Cristo suportou a cruz porque nos amava. Mas hoje nós não vamos falar da relação entre Cristo e a cruz, mas vamos falar entre a relação que existe entre a cruz e a Igreja. Portanto, nós hoje vamos falar de nós, do corpo de Cristo, que é a Igreja, e vamos perceber, irmãos, vamos perceber algo que deve ser fundamental na nossa vida. Vai acabar por mudar a maneira como nós vivemos a nossa vida. Esta mensagem deverá ter capacidade de impactar tremendamente a nossa fé, de fazer com que nós possamos viver uma vida diferente, não só porque vamos deixar coisas para trás, não é disso que eu estou a falar, mas essencialmente acreditar no poder de Deus. Acreditar naquilo que Deus deu à Igreja e da maneira como a Igreja, como corpo, pode realmente fazer a diferença neste mundo. Porque quando Deus diz para sermos luz, para sermos sal, naturalmente nós podemos ser de forma individual, mas Deus quer que a Igreja se mova como um todo. É como o nosso corpo. O nosso corpo não pode determinar que a perna direita vai para um lado e a perna esquerda vai para o outro. Se o nosso corpo fizer isso, nós vamos cair. Portanto, enquanto corpo, nós temos que ir todos juntos. Enquanto igreja, nós temos que ir todas juntas também. E muitas vezes a igreja está dividida. E às vezes o mundo não percebe o poder que existe na igreja, porque a igreja está dividida. A igreja está dividida por denominações, a igreja está dividida por doutrinas, a igreja está dividida por práticas, por tradições. Então todas estas coisas impedem, e isto, irmãos, deixem que vos diga, porque a verdade é a obra do inimigo. O inimigo quer uma igreja dividida. Mas se nós estivermos unidos, realmente cumprir-se-á aquilo que o Senhor Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas então esta estratégia de dividir, esta estratégia de fazer com que nós não estejamos unidos, é uma obra, portanto, do nosso inimigo, para impedir que o poder de Deus se manifeste. Mas, irmãos, eu preciso fazer um bocadinho de história. Nós podemos olhar para a Igreja de duas formas. Nós podemos olhar para a Igreja de uma forma secular, de uma forma comum, de uma forma que eu podia dizer fora do divino, fora, portanto, do conceito sagrado, e que é a Igreja que ela é conhecida como sendo uma congregação, por exemplo, ou uma assembleia, ou um lugar onde as pessoas se juntam. Aliás, a primeira vez que a palavra congregação ou assembleia foi utilizada na Bíblia é precisamente em Êxodo 12, quando o povo de Israel estava a ser resgatado, portanto, do Egito, e antes da última praga, Deus diz a Moisés para congregar, portanto, toda a congregação, e utiliza essa palavra, toda a congregação, para comunicar aquilo que eles deviam fazer para se livrarem daquela praga. E essa praga tem a ver naturalmente com a Páscoa, tem a ver com a passagem do anjo da morte, tem a ver com a necessidade de sacrificar um cordeiro e de pintar, portanto, a ombreira das portas com o sangue do cordeiro. Portanto, nessa primeira vez foi utilizada a expressão congregação. Mas se repararem bem, congregação tem como sinónimo assembleia. Também se diz assembleia. Mas isto ficou de tal forma vulgarizado que nós podemos dizer assembleia de condomínio, por exemplo, é uma assembleia também. Portanto, uma assembleia não significa nem mais nem menos do que um ajuntamento de pessoas, e uma congregação não é mais nem menos do que um ajuntamento de pessoas, e infelizmente, irmãos, uma igreja muitas vezes não é mais nem menos do que um ajuntamento de pessoas também. Ouviram o que eu disse? Muitas vezes uma igreja não é mais nem menos do que um ajuntamento de pessoas. A igreja é muito mais que um ajuntamento de pessoas, a igreja deve ser muito mais que um ajuntamento de pessoas, e é isso que nós vamos ver esta tarde, perceber o poder que existe em ser igreja. A igreja, conforme eu estava a dizer, tem esta noção secular, esta noção tradicional, mundana, por assim dizer, mas a igreja também tem uma noção espiritual. E é dessa noção espiritual da igreja que eu vos quero falar. Para isso, irmãos, vamos até Efésios 5, 31, 32, é a primeira passagem, portanto, do nosso dia. E se tiverem as suas Bíblias, podem abrir, senão eu posso ler para vocês. Em Efésios 5, 32 diz assim: por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Está no versículo 31. Eu vou repetir. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Paulo, ao escrever esta carta aos Efésios, ele está a fazer referência a algo
que o próprio Senhor tinha feito no Jardim do Éden quando fez o homem e a mulher. Ele próprio disse, por essa razão, o homem deixará, portanto, seu pai e sua mãe, se juntar-se à sua mulher, e serão, portanto, os dois uma só carne. Paulo está-se a referir nesta passagem à criação do homem, portanto, no início do Jardim do Éden. Só que depois Paulo diz uma coisa fabulosa. Ele diz, grande é este mistério. E acrescenta, mas eu falo em referência a Cristo e à Igreja. Grande é este mistério, mas eu falo relativamente a Cristo e à Igreja. Nós muitas vezes, irmãos, percebemos, é a nossa forma de pensar, que quando lemos, isto é, aquilo que normalmente é dito quando alguém se leva a um casamento. Okay? O noivo e a noiva vêm, e o ministro, o padre, o pastor, quem quer que seja, diz, por isso deixará o homem, seu pai e sua mulher, e se unirá, e serão os dois uma só carne. Okay? Portanto, nós estamos a simbolizar de alguma forma que este casamento entre o homem e a mulher, os dois juntos se formam uma só carne. E é verdade. Foi o Senhor que o decretou. Mas é interessante que o apóstolo Paulo diz, grande é este mistério. Mas ele diz, mas eu estou-me a referir a Cristo e à Igreja. Eu não me estou a referir ao homem e à mulher. Eu não estou-me a referir ao homem e à mulher serem uma só carne. Eu estou-me a referir a Cristo e à Igreja serem uma só carne. E isto é diferente. Este é um grande mistério. É este mistério, irmãos, que nós vamos ver hoje. Quando o Senhor disse, os dois serão uma só carne, é interessante que em Mateus 28, Mateus 16, 18, perdão, em Mateus 16, 18, a primeira vez que a palavra igreja também é mencionada no Novo Testamento é precisamente pela boca de Jesus. E é também numa circunstância muito semelhante àquela que acontece no Antigo Testamento, quando a palavra congregação surge pela primeira vez. Jesus Cristo está com os seus discípulos, vira-se e diz, e vocês, quem é que dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz, tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E acrescenta que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante perceber aqui quando Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra não é Pedro. A pedra é a revelação que Pedro recebeu de Deus, que dizia, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Portanto, a pedra basilar, a pedra em cima da qual a igreja é edificada, é esta revelação que Pedro recebeu, que é Cristo. A pedra que os edificadores rejeitaram. Jesus Cristo é a pedra em cima da qual a igreja é edificada. Mas reparem bem no que é que diz aqui. Quando o Senhor utiliza aqui pela primeira vez a palavra igreja, Ele está a dizer, a minha igreja sou eu que a irei edificar. Agora vamos ver uma coisa, irmãos, acompanhem o meu raciocínio. Quando Deus, no início, fez Adão e Eva, Ele diz que fez cair sobre Adão um sono profundo. Irmãos, um sono profundo, a tradução também poderia ser letargia de morte. Aquele sono profundo a que Adão foi sujeito é uma espécie de uma letargia de morte, um estado como que de morte, e que Deus utilizou esse estado de morte para da costela do lado de Adão, tirar então Eva. Só que é interessante, irmãos, a palavra utilizada é baná. A palavra hebraica utilizada é baná. E é uma palavra que tem dois significados. Significa construir, como quem constrói um edifício. Okay? E significa, tem o mesmo significado, fazer um filho. É muito interessante que a mesma expressão, a mesma palavra, que tanto pode ser utilizada para edificar uma casa, seja a mesma expressão utilizada para fazer um filho. E é interessante que a mesma expressão que Jesus Cristo utiliza quando Ele diz edificarei a minha igreja, é exatamente edificar, é uma expressão de construção civil, é uma expressão que significa construir a minha casa, edificarei, portanto, a minha igreja. É isso que Jesus Cristo está a fazer. Então, quando Paulo diz que existe aqui um mistério, portanto, entre esta relação entre Cristo e a igreja, é porque efetivamente todo o Antigo Testamento é uma espécie de tipo daquilo que acontece no Novo Testamento. Este nascimento de Eva através de Adão é exatamente aquilo que significa no Novo Testamento o nascimento da igreja através de Cristo. E existe uma crença que é normal de muitos pregadores, de muitos teólogos afirmarem que a igreja do Novo Testamento surge na altura, portanto, quando o Espírito Santo desce em Atos dos Apóstolos, que nessa altura se formou a igreja, ou que em Antioquia, quando eles começaram por ser chamados de cristãos. Portanto, existem muitas teorias de quando é que a igreja efetivamente surgiu. Pois a igreja, irmãos, surgiu no coração de Deus antes da fundação dos séculos. A igreja, este povo separado por Deus, estava no coração de Deus antes de tudo.
Antes de todas as coisas serem feitas, a igreja fazia parte dos planos de Deus. E quando ela nasce na mente de Deus e no coração de Deus, ainda que ela não tenha visto da forma como nós a entendemos, ela já tinha nascido no coração de Deus. E precisamente o nascimento de Eva, através de Adão, simboliza exatamente o nascimento da igreja através de Cristo. Porque se Cristo não morre, a igreja não nasce. Para que a igreja tenha que ter nascido, tal como Adão teve como que morrer para que Eva nascesse, também Cristo teve que morrer para que a igreja pudesse nascer. Irmãos, Efésios 5, 23 diz o seguinte, podemos ler. Diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. E nós, regra geral, utilizamos, e os pastores pregam, enfim, alguma da doutrina da igreja utiliza muito este versículo para falar da submissão da mulher ao marido. Mas, irmãos, o versículo vai mais longe. E ele diz assim: sendo ele próprio, ele quem? Jesus Cristo, o Salvador do corpo. Tal como a morte de Adão dá vida à mulher, assim a morte de Cristo dá vida à igreja. Cristo, irmãos, é o Salvador da igreja na medida em que Ele é o Salvador do seu corpo. Isto é interessante, por isso Paulo diz que isto é um mistério. E às vezes pode parecer assim um bocadinho difícil de entender, mas nós estamos a falar de quê? A igreja é o seu corpo, Ele morre para dar vida ao corpo, e Ele próprio é o Salvador do corpo. Por isso Paulo diz que isto é um mistério. Não é um mistério que seja difícil de perceber, nós vamos percebê-lo bem. É um mistério que encerra muito mais do que aquilo que à partida nós podíamos perceber de uma forma tradicional. Isaías 54, 5, irmãos, eu vou ler para vocês, diz assim: pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Irmãos, temos que perceber aqui três paralelismos que são importantes: a relação entre Deus e Israel, a relação entre a cabeça e o corpo, e a relação entre Cristo e a igreja. Três coisas que simbolizam exatamente a mesma coisa. No Antigo Testamento, quando Deus formou o povo de Israel, quando o tirou do Egito, quando o tirou de escravidão, quando começou a formar aquela nação, e três coisas, irmãos, são precisas para que uma nação se forme. É importante que ela tenha dimensão, é importante que ela tenha uma lei, e é importante que ela tenha um sítio físico onde ela possa habitar. E quando Deus estava a tirar a nação de Israel, portanto, do Egito, o que tinha naquela altura era a multidão. 3 a 5 milhões de pessoas que estavam a sair do Egito naquele êxodo. Mas ainda não tinham uma lei, ainda não tinham estatutos e ainda não tinham um país. Estavam-se a dirigir para eles. Portanto, e nesta caminhada, portanto, em direção a esta terra prometida, o Antigo Testamento fala-nos que vai existir aqui uma relação. Deus faz uma aliança com Abraão, em que ele será o Deus de Israel, e Israel será o seu povo. Mas todas as alianças são seladas através do casamento. Por isso aqui Isaías 54:5 diz: pois o teu Criador é o teu marido. Portanto, a relação que Deus tem com a igreja é uma relação de marido e mulher. Vejamos, por exemplo, o que é que acontece em Ezequiel 16:6. Eu vou ler para vocês. Eu sei que eu tenho muitos versículos, irmãos, mas isto é muito importante para percebermos esta doutrina. E esta passagem de Ezequiel refere-se exatamente ao tempo em que eles estão a sair do Egito, na altura em que eles estavam em escravatura, e o Senhor diz assim: e passando eu por ti, vi-te banhada no teu sangue, e disse-te: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te: ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura, formaram-se os teus seios e cresceu o teu cabelo, contudo estavas nua e descoberta. Passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti a minha aba, cobri a tua nudez, dei-te juramento e entrei num pacto contigo, diz o Senhor, e ficaste sendo minha. Então te lavei com água, limpei-te do teu sangue, ungi-te com óleo, também te vesti de bordados e te calcei com pele do gongo, cingi-te de linho fino e te cobri de seda. Também te ornei de enfeites,
pus braceletes nas mãos e um colar no pescoço, te pus um pendente no nariz e arrecadas nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata, o teu vestido foi de linho fino, de seda e de bordados, de flor de farinha te nutriste, de mel e azeite, e chegaste a ser formosa em extremo, e subiste até à beleza, correu a tua fama entre as nações, e por causa da tua formosura, pois era perfeita, graças ao esplendor que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Deus. Então, irmãos, esta é uma passagem que mostra o estado em que Israel estava quando Deus a tira do cativeiro. Esta nação que não era nação, este povo que não era povo, era um povo humilhado, era um povo em escravidão, era um povo sem lei, era um povo sem terra, era uma nação sem destino. Viviam humilhados, oprimidos pelo Egito, sem poderem adorar o seu Deus. E é desta forma que Deus descreve esta sua nudez, este seu afastamento de Deus. Mas Deus diz que olhou para ela, vi-te nua, vi-te suja de sangue, e cobri-te, e pus o meu manto sobre ti, e ornei-te. E quando nós olhamos para a história de Israel, quando nós olhamos para a história da formação daquele povo, vemos que este estado de graça, este estado de plenitude e de governo soberano, acontece no tempo dos reis, acontece com o rei David, acontece com o rei Salomão, dá os seus passos iniciais com o rei Saúl, em que Israel efetivamente é uma grande potência. Mas até aquela data, Israel era como que uma mulher longe de Deus, uma mulher abandonada, uma mulher sem eira e sem beira, uma mulher triste, uma mulher sem sentido de vida. Mas Deus diz: eu me tornarei teu marido, eu me tornarei teu marido. O teu Criador Deus, foi Deus que fez a nação de Israel, Ele próprio é o seu marido. Tal como Cristo é o marido da igreja, assim Deus era o marido de Israel. E isto leva-nos, irmãos, a perceber o poder, portanto, da igreja. O que é que significa realmente ser igreja, portanto, nos tempos de hoje? Quando o Senhor Jesus subiu aos céus, de acordo com a descrição de Mateus 28:18, Ele faz esta afirmação. Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por isso, ide fazer discípulos todas as nações. Irmãos, a pergunta que eu faço esta manhã é esta: de onde vem este poder de Deus? De onde vem este poder de Jesus? Eu sei que Ele vem de Deus. Mas que condições foram necessárias para que Jesus Cristo pudesse ter este poder? E quando Ele diz ide e fazer discípulos, Ele está a outorgar esse mesmo poder à igreja. Quando Ele diz ide fazer discípulos, Ele afirma: eu estarei convosco. Em outras alturas Ele afirmou: admirai-vos das coisas que eu faço, coisas maiores do que estas vocês farão. Ele outorgou à igreja um poder que a igreja não percebe que tem hoje. De onde é que vem este poder? Efésios 1:23 diz assim, irmãos: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E reparem bem neste versículo, irmãos. Se puderem abrir as vossas Bíblias aos pés. Efésios 1:23 diz assim: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E agora reparem no que diz aqui: e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Irmãos, para ser poder sobre todas as coisas, o que é que Deus teve que fazer? Digam, entregou a quem? Entregou à igreja. Diz que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Todos os principados, todas as potestades, todas as coisas, diz Deus que sujeitou a Jesus. Mas havia uma condição. E essa condição está patente quando diz: e para ser sobre todas as coisas, Ele deu à igreja. É o mesmo que dizer que se Deus não entrega Jesus à igreja, provavelmente Jesus não podia ser posto sobre todas as coisas. A condição de Jesus ser sobre todas as coisas é Ele ter sido dado à igreja. E depois complementa dizendo que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Irmãos, nós não nos enganemos pela ignorância. O versículo diz claramente: para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E isto também é um mistério. A igreja, que é o seu corpo, é a razão pela qual Cristo foi considerado como soberano sobre todas as coisas.
Eu disse, irmãos, e torno a afirmar que a percepção deste facto deverá alterar definitivamente a nossa percepção sobre a vida cristã. Não preciso abrir. Colossenses 1, 18 a 20 diz assim: também Ele, Cristo, é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque aprova Deus que nele habitasse toda a plenitude. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então reparem bem aqui, irmãos, porque há uma repetição, há uma espécie de uma reafirmação do mesmo conceito. Primeiro, o versículo anterior em Efésios diz que para que ele seja proeminência sobre todas as coisas, Deus o entregou à Igreja. Em Colossenses acrescenta, porque aprove que nele, em Cristo, habitasse a plenitude da divindade. Portanto, em Cristo habita a plenitude da divindade. Mas aonde? Na sua cabeça ou no seu corpo? Irmãos, segundo Colossenses 2,9 diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, irmãos, neste ponto isto já devia fazer todo o sentido para vocês como fez para mim. Então Cristo, que era Rei soberano sobre todas as coisas, em toda a glória que Ele tinha com o Pai, porque Ele nos ama, Ele se submete. Então do seu corpo Ele morre, tal como Adão morreu, e do seu corpo foi extraído Eva. Assim Cristo tinha que morrer para quê? Para que do seu corpo tivesse que sair a Igreja. Amém. A Igreja forma-se na altura em que Cristo morre. E diz, morre e ressuscita, como é lógico, que havendo por Ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, reconciliou com Ele todas as coisas, tanto as que estão na terra como no céu. E depois diz, Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, irmãos, Cristo é a cabeça da Igreja. Ele, para ser sobre todas as coisas, teve que ser entregue à Igreja. Irmãos, então a Igreja é de Cristo, mas Cristo também é de quem? Da Igreja. Da mesma maneira que a Igreja pertence a Cristo, também é verdade que Cristo pertence à Igreja. Cristo não é de mais ninguém, é do Pai, mas Cristo é da Igreja. Por isso Adão afirmava: tu és carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Da mesma maneira nós, Igreja, somos carne na carne de Cristo e ossos dos ossos de Cristo. Por isso, quando celebramos a ceia, irmão, Ele diz: tomai, isto é o meu corpo. E nós tornamos-nos participantes do seu corpo quando ceamos com o Senhor. Portanto, nós enquanto igreja, nós enquanto cada um de nós individualmente, nós somos partes do corpo. Eu, irmão, sozinho não sou igreja. Cada um de nós sozinho não é igreja. É um filho de Deus, lavado, santificado, amado. Mas eu sozinho não sou igreja. Eu sou parte da igreja porque eu sou parte do corpo. Tal como um corpo sem cabeça continua a ser um corpo, mas está morto, também uma igreja portuguesa sem Cristo está aqui, está morta. Para que uma igreja esteja viva, ela precisa que aquele que é sobre todas as coisas seja o cabeça dessa igreja. Irmãos, é importante percebermos, diz que a plenitude da divindade, o que é que isto quer dizer? A plenitude da divindade. São duas palavras muito simples. Plenitude é tudo. Tudo. Divindade é quem? Deus. Então, irmãos, será que eu estou a ouvir bem? Nele em quem? Desculpem? Em Cristo ou no seu corpo? No seu corpo, é Cristo. Nele, no seu corpo, porque Ele é a cabeça, porque nele diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Onde é que habita a plenitude da divindade? No corpo de Cristo. Que é quem, irmãos? Que é a igreja. É na igreja que habita a plenitude da divindade de Deus. Quando o quê? Quando a mesma é que é guiada por quem? Pela cabeça que é Cristo. Então, irmãos, o que é que eu quero dizer com isto? Quando o Senhor Jesus Cristo disse, e esta pedra, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, Ele está a dizer, Jesus sou eu que edifico,
científico, porque eu sou a cabeça, eu sou o pensador, eu sou o arquiteto, eu sou aquele que pensa, eu vou edificar, eu vou construir a minha... É Ele que forma a sua igreja, e forma a sua igreja quando Ele morre, quando Ele ressuscita. Ele congregou junto de si, Ele fez o seu corpo. Todos nós que somos lavados no sangue de Jesus, todos aqueles que aceitamos Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, nós somos feitos quê? Somos enxertados na videira. Nós somos acoplados a este corpo que é o corpo de Cristo. E aquilo que nós não estamos a perceber, irmãos, e custa-me dizer isto, porque com tanto tempo de igreja e com tantas divisões que às vezes vejo nas igrejas, custa-me a perceber isto, é que a igreja não perceba que nela própria habita toda a plenitude da divindade. A não ser que a minha Bíblia esteja enganada e que eu não perceba nada daquilo que ela diz, mas a minha Bíblia é clara, ela diz que habita corporalmente. Tudo o que é de Deus habita no corpo de Cristo. É o que a Bíblia diz. Tudo o que é de Deus habita no corpo de Cristo. Por isso, quando falamos dos dons do Espírito Santo, um tem dom de curar, o outro tem dom de profecias, o outro tem dom de milagres, o outro tem dom da fé, o outro tem dom qualquer que seja. Na realidade, quando a Bíblia diz, quando o Senhor diz não é possível para aquele que crê, é porque a igreja no seu conjunto não pode ser parada. O Senhor Jesus disse: eis que põe uma porta aberta diante de vocês que ninguém pode fechar. E essa porta aberta, irmãos, não está aberta para que as pessoas possam entrar na igreja. Essa porta está aberta para que a igreja possa sair e ir aonde? Ir ao Hades, derrubar as portas do Hades. Porque é isso que o Senhor diz: as portas do inferno não prevalecerão. Então, se os irmãos conseguirem mentalmente fazer esta imagem, se conseguirem mentalmente fazer esta imagem, eu vejo como que a igreja marchando, okay? Os crentes unidos de todo o mundo. E quando eu estou a falar da igreja, não estou a falar do aniversário da Igreja Cristã do Feijó. Se Deus quiser vai crescer e o Senhor vai abençoar. Não estou a falar da igreja do Centro Missionário do Feijó. Não estou a falar do aniversário de Cascais. Não estou a falar da igreja do Renovo. Não estou a falar da Assembleia de Deus de Almar. Estou a falar da igreja, estou a falar do corpo de Cristo unido, toda a igreja em toda a terra. Do dia verdadeiramente, irmãos, em que nós deixarmos de lado as nossas divergências doutrinais, nós deixarmos de lado as nossas divergências denominacionais, no dia em que a igreja estiver verdadeiramente unida, eu vejo uma igreja a marchar em direção ao mundo. E esse mundo, irmãos, diz o Senhor Jesus, tem portas. Esse mundo tem portas. Okay? E sabem, irmãos, as portas são muito importantes. Nas cidades antigas que eram fortificadas, e todas as cidades antigas eram fortificadas. Quando se construiu uma cidade, a primeira coisa que o rei fazia era colocar umas muralhas à volta da cidade. É por isso que as muralhas de Jericó caíram, porque tinha muralhas, não é? Se elas não tivessem muralhas, as muralhas não caíam. Mas logo que o rei fazia uma cidade, ele fortificava a cidade. Para quê? Para proteger a cidade das invasões. Mas havia um lugar nessa cidade que era chamado as portas da cidade. Nas portas da cidade era onde a vida da cidade acontecia. Era ali que se punham os editais, era ali que se fazia comércio, era ali que os mercadores que vinham, passavam, entravam. As portas da cidade eram um lugar muito importante dentro das cidades ou nas cidades. Então era muito importante proteger as portas das cidades. Quando as portas das cidades eram tomadas, quando as portas das cidades eram conquistadas, a cidade ficava vulnerável. Imaginem um cerco. Jericó foi conquistado de uma forma diferente, tocaram trompetas, as muralhas caíram, mas se Jericó tivesse que ser conquistado de outra forma, eles teriam entrado pela porta, derribado a porta. Por isso é que eles utilizavam aquelas coisas para ter contra as portas. Porquê? Porque mesmo assim a porta era a zona mais vulnerável da cidade, porque era de madeira. As outras, o resto era tudo muralha, era tudo pedra. A porta podia ser queimada, podia ser deitada abaixo, era a zona mais frágil da cidade. Então ela podia facilmente ser derrubada. Quando uma porta era derrubada, quando a porta da cidade era conquistada, facilmente a cidade era conquistada a seguir. Quando Abraão está a sacrificar o seu filho Isaac, e quando Abraão levanta a mão e o anjo do Senhor aparece e diz: Pai, eu agora sei que tu temes o Senhor. E quando ele faz a promessa de que a sua descendência será maior do que as estrelas do céu, ele afirma, e muitas vezes nós esquecemos: e a tua descendência tomará a porta dos teus inimigos. E por isso o Senhor Jesus Cristo também afirma que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas o que acontece muitas vezes com a igreja, irmãos, é que a igreja está fechada em si própria. As portas do inferno prevalecem. Sabem porquê? Ninguém vai lá bater. Ninguém vai lá incomodar. Ninguém vai lá chatear.
Nós ficamos fechados na nossa igreja, ficamos fechados no nosso espaço, ficamos fechados na nossa vida, ficamos confortáveis e ficaremos confortáveis. O inimigo não nos vai chatear. Se nós ficarmos sossegadinhos, ele não nos chateia. Na altura em que a gente começa a sair, começamos a ir buscar as almas que estão perdidas, começamos a anunciar o Evangelho, começamos a pregar o Evangelho, o inimigo vai se levantar, as divisões vão acontecer, as pessoas não vão crer que isto vai acontecer, o diabo vai se infiltrar para tentar impedir que isto aconteça. Mas o Senhor faz uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Às vezes, irmãos, nós queremos agir sozinhos enquanto igreja, não devemos ser. Porque às vezes vamos tentar derrubar portas do inferno sozinhas e damos com a cabeça na parede, caímos e voltamos para trás e dizemos: porquê, Senhor? A tua palavra diz que as portas da igreja, as portas do inferno não prevalecerão. A igreja deve agir como um todo. Por isso o Senhor diz: bom e agradável que os irmãos vivem em união. Mas Ele acrescenta: é como a salvação que vem de Sião. Nós só pensamos no óleo a escorrer pela barba de Arão, mas o final do versículo diz: é como a salvação que vem de Sião. A salvação que vem de Sião é a salvação que está em Cristo, não é o Monte Sinai, é o Monte Sião, não é a lei, é a graça. A salvação que vem em Cristo só existe, irmãos, quando os irmãos vivem em união. Por isso Jesus Cristo dizia em João, na sua oração intercessória, para que eles vejam que o mundo perceba que tu me enviaste, é importante que nós sejamos um, é importante que a igreja seja um. E quando a igreja verdadeiramente for uma, as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. A Bíblia diz que este Cristo, sendo Deus, não se agarrou a isso. Ele esvaziou-se da plenitude da sua divindade. Para quê, irmãos? Para quê? Diz que ele, sendo rico, se fez pobre. É verdade. Mas diz que, sendo igual a Deus, ele não se agarrou a isso. Antes, esvaziou-se da plenitude da sua divindade. Porquê, irmãos? Para que a igreja pudesse, então, ser cheia da plenitude da sua divindade. Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Ele teve que se esvaziar da plenitude da sua divindade. Ele teve que, como homem, vir morrer para, com a sua morte, então reconciliar todas as coisas, formar este corpo, ser dado como cabeça do corpo, e então esse corpo vazio passar a ser cheio com a plenitude da divindade de Deus. Se Jesus Cristo não se esvaziasse da plenitude da sua divindade, não havia igreja. Sabem porquê? Porque Cristo não tinha morrido. Cristo não tinha reconciliado todas as coisas com Ele. O que é que significa a cruz para a igreja, irmãos? Significa que ela só existe porque Cristo foi à cruz. Se Cristo não tivesse ido à cruz, Cristo continuava cheio da plenitude da sua divindade e nós continuávamos vazios de divindade e cheios de pecado, cheios de condenação. O que é que a cruz significou para a igreja? Significou a sua